Somos do Centro Luz de Ismael. Eu me chamo Ellen. Eu, Antônio Carlos. Eu sou o Marco. Eu sou o César. Hoje nós vamos tratar a continuidade da leitura do livro Missionários da Luz, obra de André Luiz, psicografado pelo irmão Chico Xavier. O assunto se trata de materialização, porém nós vamos fazer um breve resumo do capítulo anterior, sobre mediunidade e fenômeno. E recapitulando o capítulo 9, mediunidade e fenômeno, o interessante é que a disciplina é a linguagem dos médiuns, porque se eu não tenho disciplina, eu não consigo desenvolver esse lado tão importante, necessário para que haja um intercâmbio da espiritualidade amiga e nós aqui no plano material. Então, é necessário todo um preparo, uma responsabilidade para que eu consiga exercer esse dom, esse sentimento de bem de uma forma tranquila e correta. Então, a harmonia, o preparo, eu estar bem naquele dia é fundamental para que eu consiga desenvolver essa sensibilidade chamada mediunidade. Muitos se prendem pelo fenômeno e não pela causa. Então, o verdadeiro sentimento, o verdadeiro propósito são ferramentas que fazem com que a gente consiga desenvolver esse sentimento de caridade, de amor, essa sensibilidade chamada mediunidade. Então, nós vamos ver o próximo capítulo, chamado Materialização, capítulo 10, do livro de André Luiz. Então, André Luiz sente uma necessidade muito grande de aprender, querer se esclarecer sobre a materialização. E entra em contato com o seu instrutor, Alexandre, e o Alexandre conversa com ele, dizendo que não é muito da linha deles fazer esse tipo de trabalho de materialização. Mas existe outro grupo que ele conhece, que ele vai levar o André Luiz para apresentar. Aí ele segue e encontra um grupo especializado no tratamento de materialização. Esse grupo tem um líder, escritor, chamado Calimério, que os recebe muito bem. Só que a apresentação do Alexandre é muito interessante, que ele tanto apresenta o André Luiz para o Calimério, como são muito bem recebidos, e se oferecem para, além de esclarecerem esclarecido, e trabalharem também, o que agrada muito o Calimério. O Calimério vai os conduzir. Essa reunião não está sendo feita no centro espírita, ela vai ser feita numa residência, porque esse fenômeno todo se passa na década de 40, onde não existia muito centro espírita, então era muito comum nessa época fazer reuniões espíritas nas casas. E eles foram na casa de alguns médiuns, candidato a médium, e onde vai ser desenvolvido o processo de materialização lá. Quando eles chegam lá, é notado uma certa harmonia, já por espíritos que já estavam lá, aumentando a vibração e a proteção magnética daquele ambiente, diferente do que eles viram no passado no centro espírita. Eles tinham que fazer na rua, e eles fizeram também uma proteção a mais ou menos 20 metros da casa, protegendo para que as entidades de cunho inferior, de moral e espiritual, não penetrassem lá. Porém, quando eles notaram as outras entidades, cerca de 20 espíritos, 20 entidades estavam fazendo um trabalho de saneamento do ambiente onde ia ser desenvolvido o processo de materialização. Este saneamento tratava-se como se fosse um processo de purificação, como se fosse um tratamento de bactericida, para eliminar as bactérias, tanto bactérias psíquicas como bactérias mesmo da matéria, os vermes, para o ambiente, porque foram ver mais tarde que essas bactérias também parasitam o perispírito, que é o que vai ser tratado muito no processo de materialização.
A gente está vendo agora, gente, a materialização. Ou seja, se no fenômeno mediúnico já existe a necessidade dessa rigorosa disciplina, imagina nesse item que o doutor começou a nos falar agora, onde a espiritualidade, através do médium, mostra um fenômeno onde é mostrado algo material, tangível aos olhos, para que a pessoa consiga enxergar. Existem fenômenos de materialização física de objetos. Nesse caso, a gente está relatando a materialização de uma pessoa desencarnada, de um espírito, onde ali ele vai dar um esclarecimento, uma informação benéfica da espiritualidade amiga. Então, o Antônio Carlos está colocando os detalhes e o que acontece no entorno para que isso seja possível. Então, a disciplina é muito mais rigorosa. Eu preciso de um médium de efeito físico. Eu preciso de toda uma organização espiritual que vai a fundo harmonizar o ambiente, proteger o ambiente, fazer com que as bactérias sejam eliminadas, para que esse processo não seja prejudicial ao médium, a pessoa ali encarnada, que vai fazer com que aquele fenômeno desse aparecimento desse espírito seja possível. Então, nesse capítulo, a gente está relatando como é esse preparo, como é essa harmonização, a importância das pessoas que ali estão, do médium que ali está, da equipe espiritual que vem horas antes preparar, harmonizar o ambiente para que isso seja visto a olhos nus. São os organizadores legítimos, os competentes do plano espiritual que fazem esse trabalho. Com muita antecipação do início do processo. Os médios, às vezes, ainda nem chegaram. Eles estão mais ou menos 40 minutos antes, fazendo esse processo de limpeza, né? Saneando o ambiente, para o ambiente ficar higiênico espiritualmente. E eles todos em movimentos sincronizados, todos eles fazendo movimentos sincronizados, limpando o ar, tirando toda aquela bactéria, todos aqueles vermes que nada mais são os nossos pensamentos, né, doutor? Na realidade, existem um grupo trabalhando a harmonização do ambiente, um grupo trabalhando a limpeza do ambiente, outro grupo trabalhando o magnetismo do ambiente. O César está me colocando aqui a segurança do ambiente, para que não seja prejudicial a ninguém. Médio, né? Quanto também para os irmãos que vão estar lá se materializando. Já que a gente está falando em material, se a gente pegar um espírito sobreteiro, ele não pode materializar uma faca no médio, como tem muita literatura, até falado também na literatura de Frei Luiz, que relata esses casos, né, de espíritos obteiros que trouxeram facas e outros materiais, até mesmo para ferir esse médio de efeitos. Daí a necessidade de toda uma segurança e de afastar esses espíritos malévolos, né? Esses espíritos inferiores, para que tudo transcorra numa harmonia. Os amigos espirituais, eles utilizam um aparelho. Esse aparelho, ele é pequeno, mas que ele parece ser bem reduzido, mas de grande potencial elétrico. Ele em virtude dos raios de movimento em todas as direções, que é jogando os íons, né, doutor? Íons, que é necessário para esse trabalho, é fazer tipo uma bactericida, uma limpeza através desses aparelhos. Enriquecimento de ozônio, ozonização contra as bactérias. As bactérias são dissipadas com a presença do ozônio. Então, a própria espiritualidade, ela tem aparelhos sofisticados para que
faça com que todo esse ambiente seja propício. Então aí é um aparelho eletromagnético que vai preparando esse lado, ou seja, tem coisas que a gente não consegue ter a profundidade do que a espiritualidade consegue fazer na sua organização para que esse trabalho transcorra bem. Os elementos propícios estando pronto, começa a ser realizado o fenômeno. Então, nesse momento, começa a chegar as pessoas encarnadas que não estavam ali, né? Que a médium é uma moça, o nome dela é Verônica. Então, ela chega no ambiente, começam a chegar os encarnados. A gente falou até agora do preparo e do que é necessário para que aconteça a materialização. Começam a chegar os encarnados na casa, a espiritualidade está lá, olha, 40, 50 minutos, uma hora antes, já preparando o ambiente. E aí chega essa moça e chega o mentor dela, que é responsável também para que ela desenvolva esse lado mediúnico, que chama-se Arthur. Então começam ali chegar as pessoas necessárias para que, através do efeito da mediunidade de efeito físico, comece a acontecer esse... E aí começa a chegar a equipe encarnada com a equipe espiritual, na qual a equipe espiritual que acompanha os médiuns é apresentada à equipe espiritual que estava lá já preparando todo o ambiente. Na realidade, Alexandre apresenta a Arthur, a André Luiz, que estava ali para presenciar aquele fato, do qual tinha curiosidade e queria ver a fundo o que acontecia. Então, na realidade, a equipe é apresentada e começa a partir dali os trabalhos para que o fenômeno acontecesse. Tanto é que começa a haver a chegada de outra equipe espiritual que faz com que energias comecem a chegar ali também, para que seja unida a médium. Então, 3 pessoas, eles fazem menção como se fosse uma coroa na cabeça da médium, para que houvesse um alinhamento dessas energias, preparando os órgãos internos dela, o fígado, Ellen, e o estômago, para que esses órgãos começassem a trabalhar em harmonia, para que nenhuma alimentação anterior pesada interferisse na energia da médium. Olha a organização e o preparo que deve ter uma pessoa para que ela consiga desenvolver essa sensibilidade. Então, o próprio órgão interno da pessoa, ele começa a trabalhar de forma diferente. Não é isso? Eles aceleram o metabolismo para que haja um processo de queima muito mais acelerada, para ela ficar limpa. Porque o médico que está alimentado é um problema, porque o próprio cérebro fica sujeito a processo digestivo para fazer a metabolização. Então é importante que a pessoa não dê esse trabalho a mais. Venha um pouco alimentado, tome caldos, coisas líquidas e deixe para fazer sua refeição após o trabalho. Então é importante esse esclarecimento dos médicos, né? Até nos centros espíritas, e ele também ensinam irem muito alimentados, e ela tinha comido bem. Não foi nenhum boi, mas comeu bem. Então eles fizeram processos de aceleração do metabolismo, com aparelhos que eles direcionavam para o estômago, para o pâncreas, aumentando as enzimas para fazer o metabolismo mais rápido. E aos poucos o estômago permanecia inteiramente livre. E agora, exclamou Verônica Serviçal, preparando-se no sistema nervoso para a saída da força. É impressionante a preocupação deles, né, com os médios, né? E nota-se que nesse momento também chega um dos trabalhadores encarnados que não está muito bem. E a
própria espiritualidade se preocupa, porque ele tinha sintomas de quem tinha ingerido álcool na véspera, e isso atrapalharia o trabalho de materialização da médium. Então, uma equipe teve que também preparar, isolar, proteger, nesse sentido, para que aquele médium não prejudicasse os trabalhos. Então, a espiritualidade amiga até às vezes fica cabisbaixa, porque num fenômeno tão importante a gente acaba não se preparando como devido. Então teve que ter toda uma preocupação e um trabalho extra para que não se perdesse essa oportunidade de transmissão de uma informação salutar, benéfica, através de uma materialização, devido a um componente não estar harmonizado de forma adequada. Que coloca em risco todo o trabalho, né? Trabalho tão importante, apesar de ele não aparentar embriaguez, né? Mas o consumo, mesmo que mínimo, do álcool fornece, né, pensamentos levianos para as outras entidades que poderiam colocar em risco todo o trabalho. Depois de todo o preparo e toda a segurança, chegou então a hora da materialização. Antes disso, todo mundo estava com os pensamentos um pouquinho, né, Conturbados. E Alexandre pega um pouquinho do ectoplasma, manuseia e cria um reprodutor de som, onde ele pede para todos que estão ali presentes cantar músicas elevadas, até então que todo mundo entra na mesma sintonia, e com a ajuda do ectoplasma da Verônica, o irmão Arthur consegue se materializar e assim passar a mensagem que a linha do trabalho teria. Então, na realidade, houve uma harmonização pelo Alexandre, na qual todos ficaram em sintonia, para que Arthur, através da médium, usasse toda essa energia para se fazer visível àquelas pessoas, no intuito de passar uma informação edificante. Notem que na maioria desses fenômenos, todos estão preocupados pela curiosidade no fenômeno em si, mas através do fenômeno ali existia uma informação salutar, benéfica àquelas pessoas, que era o de mais valioso. É isso aí, meus amigos. Compartilhe, divulgue, dê um like. Centro Espírita Luz de Ismael, o site, no YouTube. Você é convidado a participar, a dar a sua informação, convide amigos. Sejam sempre todos bem-vindos. Eu sou o Marco. Sou Antônio Carlos. E até a próxima. Até breve.